Eu sou publicitária, sou comunicadora, sou assessora de comunicação e não estou aqui para falar mal de ninguém. Eu estou aqui como assessora de comunicação para mostrar por que essas pessoas entraram em crise nas redes sociais. Hoje a nossa letra é a letra B, então nada melhor do que eu começar falando do BBB. Muita treta, né, gente? Então o que a gente observa com esse cenário? Dentro do gerenciamento de crise, nós temos algumas situações que são reversíveis e outras que são irreversíveis. Ou seja, às vezes a treta formada é tamanha, às vezes o que a pessoa falou ou fez foi tão grave que não há como você reverter, ou seja, as pessoas vão cancelá-la definitivamente. É só a gente pensar no investimento para você aparecer para o público, para uma grande massa, o tempo que você investiu para fazer uma boa imagem para o público, para as pessoas gostarem de você, milhares, milhões de pessoas, e de repente, do nada, você perde patrocínio, você perde prestígio, você tem todas as portas fechadas devido a esse cancelamento. Desde a edição do BBB 21, as pessoas, os participantes já estavam preocupados com o cancelamento. Então, eles já estavam se posicionando de forma a não entrar dentro desse cancelamento, inclusive com gestores de crise. Hoje já tem campanha para cancelar o cancelamento. E tem gente que acha que banalizou o cancelamento, ou seja, que as pessoas vão ser canceladas e em um mês e pouco, essas pessoas vão voltar novamente como se nada tivesse acontecido. Mas o que gera o cancelamento? Algumas coisas eu já posso falar. Violência física, violência verbal, discurso de ódio, preconceito, seja de qualquer tipo, humor negro. Muita gente confunde piada com mau gosto. Então, você tem que saber a medida certa de você fazer uma coisa engraçada. A partir do momento que você agride alguém, você não está sendo engraçado. Se você atingir uma minoria, um grupo, inclusive que já tem dificuldades de inserção na sociedade, você está ferindo os direitos de alguém. Então, isso não é engraçado. Então, o humor negro está aí no topo da lista. Mentiras ou discurso incongruente que não condiz com aquilo que você fez como propaganda. Um exemplo bem claro disso é a Angélica, né, que se dizia vegetariana e apareceu fazendo um comercial comendo uma carne. Mas vamos ao nosso assunto. Como hoje a letra é B, a gente vai falar da Boca Rosa, né, essa influenciadora digital que entrou no cancelamento porque ela teve um discurso machista dentro do BBB e as pessoas ficaram indignadas. Logo ela, uma mulher que veio de um subúrbio, ter um discurso machista. E então ela entrou nessa crise, foi cancelada nas redes sociais, perdendo milhares de seguidores e teve que lidar com uma gerenciadora de crise. Olha só o que ela falou aqui. E aí, a primeira pessoa que eu trabalhei no núcleo de People, que surgiu por conta dela, só existiu por conta dela, foi a Boca Rosa. Uhum. Eu falei, cara, essa mina é um fenômeno. Ela se posiciona super bem, ela faz tudo muito bem. Mas aí foi pro Big Brother, acabou que lá aconteceu um monte de coisa, saiu cancelada. E a mina que, tipo, fez um fenômeno, foi uma marca de maquiagem, veio de uma comunidade do Rio de Janeiro, tem milhões de coisas para deixar, acabou ficando, tipo, uma paradinha de cachaça que faz ali, aqui. Uhum. Falei, tem maneiras de reconstruir essa imagem da Bianca. Montar um puta planejamento para ela, porque ela é uma puta comunicadora e que talvez não soubesse colocar essas ideias no papel para depois tirar. Você estudando sobre o feminismo, sabendo se posicionar, falando as coisas da forma certa, tudo vai mudar. Em 4 meses já era outra pessoa. Ela já estava no Pânico discutindo com o Emílio sobre feminismo e dando um passa fora neles, assim, que ali foi orgasmos múltiplos pra mim, sacou? Eu falei, cara, foi maravilhoso. Por que acontece? Levaram a Bianca lá e queriam falar pra ela que ela não era privilegiada, não. Que
tudo que ela teve foi fruto do trabalho dela. Claro que teve e foi fruto, mas ela é privilegiada. E isso não pode ser desconsiderado, não pode, para uma pessoa que é formadora de opinião, ela não pode chegar lá sendo branca. Sabe o que é ser branca dentro de uma comunidade? Não, porque você não sabe o que é ser negra dentro de uma comunidade. É muito mais difícil. Então, dentro do nicho dela, ela era privilegiada. E eles ficavam batendo. A Emília ficava, não, mas isso é foda, falam que você foi privilegiada, você não foi. Ela foi sim. E aí todos os homens, como sempre fazem, sem deixar ela falar. E ela com toda gentileza do mundo, será que eu posso falar? Vocês me convidam para vir aqui e não me deixam falar. Isso é o retrato do que a gente passa no dia a dia. É assim que vocês tratam as mulheres. Vocês. É. Vocês também. Tô apontando pra você. Não, você até então não teve nenhum machismo aqui, não. Mas enfim, e aí ela quebrou, isso foi parar em todos os lugares e as pessoas começaram a olhar ela com outros olhos. Ela deu uma... Só que aí, gente, a gente vê que ela até conseguiu reverter a situação, mas as pessoas perceberam, comentaram, inclusive, abaixo aí dos vídeos e não colou muito bem. Então, a gente fala que para você realmente reverter a crise, você tem que ser humilde, tem que reconhecer que você errou, mas isso tem que ser sincero, porque as pessoas não são burras, né? As pessoas não são bobas e elas vão descobrir. Outro participante que recentemente entrou num gerenciamento de crise foi o Adrilles, né? Ele fez uma reverência levantando a sua mão direita e as pessoas relacionaram isso a um cumprimento nazista e ele foi cancelado, foi demitido. E olha só o que o Maurício Ricardo falou a respeito disso, muito inteligente. É preciso deixar claro que algumas atitudes merecem sim a nossa efusiva, barulhenta, aberta indignação. E que em alguns casos uma pessoa acabar sendo demitida por pressão das redes sociais, ou um influencer perder seguidores, ou sofrer boicote por uma declaração infeliz qualquer, pode ser uma punição merecida. Só existe uma onda de cancelamentos porque nunca tanta gente falou tanto para um público tão amplo. É um fenômeno de rede social. Não existia nessa proporção antes da internet, nem de perto. Nunca se teve tanta câmera apontada para as pessoas, nos celulares, nos circuitos de vigilância, ou a gente apontando para nós mesmos. Eu gravo um vídeo por dia, 5 vezes por semana. É claro que o risco de me expressar mal ou falar uma bobagem mesmo e ser cancelado é maior do que se eu gravasse uma vez por semana com tempo para organizar as ideias com mais calma, pesquisar mais profundamente, conversar com pessoas antes de botar a minha cara na internet falando. É um risco diário em que eu me coloco. E aqui eu chego ao ponto em que eu queria chegar. Até pouco tempo, ser crítico contra pessoas que cometiam absurdos não era tão comum ao ponto da crítica se voltar contra o autor. Ah, fulano tá lacrando. E uma pessoa ser punida pelo erro que cometeu também não era tão corriqueiro a ponto de dizerem estão cancelando qualquer um que exerça sua liberdade de expressão nos dias de hoje. Onde isso vai parar, malditos lacradores? Como em alguns casos, também em relação à lacração e cancelamento, as sociedades no planeta não estão prontas para a velocidade da transformação. Esse volume insano de gente gerando conteúdo gerou um volume tão grande de bobagem sendo dita, um efeito manada tão fácil de ser obtido, uma sede tão desesperada por protagonismo, que muito mais rapidamente acontecem os cancelamentos. E muito mais rapidamente os cancelados são descancelados. Isso é um perigo, porque começa a acontecer a normalização do absurdo. E já dá até para gerenciar o cancelamento, por maior que ele seja, apenas esperando, deixando passar. Esperando vir o próximo absurdo, depois o próximo e o próximo. E se você for cancelado, uns 3 cancelados depois, você pode ensaiar sua volta sem chamar muito atenção, sem gerar protesto. Um bom exemplo de gestão de crise por cancelamento é a volta anunciada ontem do Adrilles Jorge à Jovem Pan. Ele fez uma saudação nazista por puro deboche, o colega de bancada criticou, vieram protestos generalizados, a Confederação Israelita do Brasil condenou estarrecida, é a palavra da nota oficial, e a Jovem Pan anunciou a demissão do ex-Big Brother. Ontem, 43 dias depois, a imprensa noticiou que ele teria sido recontratado e que reestreia nessa segunda-feira. Segundo o Ricardo Feltrin do UOL e outros colunistas apuraram, na verdade ele nunca chegou a ser efetivamente demitido. Ganhou um descanso de imagem de 43 dias.
Ou seja, já temos uma jurisprudência. Saudação nazista em telejornal, 43 dias de repouso remunerado. Por coincidência, o deboche do Adrilles foi depois de uma fala em defesa do Monark e do Flow, que teria perdido o canal, teria perdido a empresa, teria sido banido do YouTube por defender o direito de alguém ser nazista e anti-judeu. Isso foi no início de fevereiro. Hoje ele está em todos os portais de notícia, o Monark, porque postou no Twitter: minhas férias acabaram. Se preparem que eu estou de volta agora com mais liberdade do que nunca. Ou seja, não aprendeu nada. Continua achando que defender discurso de ódio é liberdade de expressão. Ele continua achando que o Joe Rogan, o podcaster que inspirou o Flow, é ele. E que a legislação que a gente vive aqui é a dos Estados Unidos, onde mora o Joe Rogan. O Monark descansou um pouco depois de uma maratona de 4 anos de YouTube e ganhou mídia espontânea hoje só por anunciar sua volta, só por dizer que vai voltar através de uma outra plataforma. A mídia está divulgando a plataforma para onde ele vai, ou seja, está direcionando o público. E ele ainda diz que vai voltar com mais liberdade do que nunca. Eu não consigo imaginar o que ele vai fazer com mais. O último caso de hoje, eu vou falar da Carol Conká. Eu tô falando de letras, né, de pessoas que não são da letra B, mas têm relação com o BBB. Então a gente tem que falar da Carol Conká, porque para mim, né, como assessora de comunicação, foi o caso mais grave. Eu era muito fã da Carol Conká, inclusive já fui em shows dela. E essa imagem que eu tinha dela caiu por terra. Então ela queimou o filme, perdeu os patrocínios e até hoje ela luta para conseguir ocupar o espaço que antes ela ocupava e que era muito bom, muito legal. Ela estava em ascensão e a partir do momento que ela se expôs mais no BBB, ela teve que lidar com a rejeição do público. Na construção de marca, quando a gente cria uma reputação digital, quer dizer que a gente está fazendo uma extensão daquilo que você é no mundo físico. Então, a gente fala em criar uma reputação digital, não é para você criar uma realidade paralela, porque isso vai ter consequências alguma hora. Então, se você faz um trabalho de qualidade no mundo físico e quer expandir para o digital, onde você vai encontrar mais pessoas que vão ter interesse no seu produto, que é um produto de qualidade, aí sim você faz a sua exposição. Mas quando você não tem esse terreno firme, fica mais difícil. Obrigada por assistir. Aproveite, se inscreve no canal para acompanhar mais conteúdo sobre comunicação integrada, sobre assessoria de comunicação, gerenciamento de crise, marketing digital, enfim, bastante conteúdo.